Olá, seja bem-vindo ao Com a Palavra. Hoje o nosso programa fala sobre arte. Ela é formada em Ciências Sociais e Antropologia e mestre em Artes e Fotografia Documentária. Trabalhou como fotojornalista nas principais revistas e jornais do Brasil e viaja pelo mundo todo clicando a natureza e diferentes culturas, além também de ministrar cursos e oficinas de fotografia. Vamos agora conhecer o trabalho e a trajetória dessa artista. Com a palavra, Monique Cabral. Com que idade e por que você veio para São José dos Campos? Meu pai é da aeronáutica, né? Ele é piloto, era piloto, né? E a gente veio do Rio, né? Minha família é carioca, né? Para São José dos Campos há mais de 50 anos, né? Quando a cidade ainda era uma cidade bem pequena, né? Uma cidade que tinha praticamente o centrinho ali da cidade e o CTA. Ele veio servir no CTA e a gente veio acompanhando ele. Como foi a sua infância em São José dos Campos? Não, a infância e a adolescência foi maravilhoso, né? Porque realmente a gente tinha uma liberdade incrível, era uma outra época, né? Era uma cidade, eu brinco, né? Uma roça, né? A gente brincava na rua, descalço. Isso, inclusive, gerou em mim uma grande afeição, né? Pela natureza, pelo ambiente externo, né? Eu passava muito tempo ao ar livre. Tem tudo a ver com o que eu faço hoje, né? Foi um resgate, né, dessa minha memória afetiva. E eu devo isso à minha infância em São José dos Campos, que, graças a Deus, foi assim super positivo. Eu morava no CTA também, que era um ambiente mais protegido, né? Bastante arborizado, com muito lugar para brincar, muito morrinho para subir. Então eu aprendi a fazer trilha lá, né? Aprendi a caminhar, aprendi a ficar ao ar livre. E também a minha convivência com meu pai, que era bastante aventureiro, né? Ele gostava de praia, gostava de mar, gostava de fazer caça submarina, mergulhar. Então eu tive muito essa experiência durante a juventude. Eu cresci no CTA, estudei uma boa parte, né? No colégio, tinha um colégio de freiras, agora eu não vou lembrar o nome. Colégio de Freiras, Instituto São José. E de lá eu passei depois, estudei na ITEP. Né? Eu já tinha uma mente assim meio técnica e meu pai me incentivava também, me incentivou bastante e eu acabei fazendo o curso técnico em mecânica. O que também me deu um pensamento mais lógico que vai, no fim, ser muito útil para a fotografia. E eu fiquei aqui até os 18 anos, porque naquela época não tinha opção de universidade nem de faculdade. E eu tive que sair para fazer faculdade. Eu fui para Campinas, passei lá na Unicamp e estudei lá até o final da faculdade, que foi Ciências Sociais. Quando você descobriu a sua paixão pela fotografia? Tem uma coisa meio mágica nessa história, né? Imaginem que há 50 anos atrás, uma menina pediu uma câmera fotográfica de presente. Assim, chorar porque quer uma câmera fotográfica. Eu nem sabia o que era uma câmera fotográfica, eu não sei de onde surgiu isso, né? Então, assim, tem uma coisa que é quase que uma predestinação, assim, de ter que ter uma câmera fotográfica e fui atendida na época. Com 8 anos de idade eu ganhei uma câmerazinha que era um caixotinho e isso para mim foi um grande incentivo. Eu tenho fotografias que eu tirei com essa câmera, até hoje eu tenho os negativos da minha escola, das minhas amiguinhas, do cachorro, né, das minhas atividades de infância. Então, durante muitos anos eu acabei virando a fotógrafa da família, que é até uma coisa que eu estou resgatando agora, porque agora que eu voltei, eu virei de novo fotógrafa da família. Mas uma primeira viagem que a gente fez também, quando meu pai foi para os Estados Unidos fazer um curso de piloto de provas, eu era a fotógrafa oficial. Com 11 anos eu tinha uma Olympus Trip e eu que fotografei a viagem inteira. Então acho que já surgiu aí uma vocação, né, para ser fotógrafa. Eu só vou conseguir depois, já com uns 14, 15 anos,
Meu pai, como era piloto, tinha essa facilidade. Eu preciso sempre lembrar que há 50 anos atrás não tinha câmera fotográfica no celular, não tinha nem celular. E o acesso ao equipamento era muito difícil. Tudo era muito caro, né? Então, só as pessoas que realmente tinham a oportunidade de viajar para fora que tinham essa possibilidade. E meu pai trouxe uma vez uma câmera de viagem, uma viagem que ele fez, e achou que a câmera estava quebrada, porque ele não sabia usar. Ele falou, essa câmera não funciona. Eu me lembro dele falando, não deixa isso para lá, isso aí não funciona. E deixou lá largado no armário. E eu, curiosa, porque eu já mexia, né, com algumas câmeras, né, peguei e pronto, me apossei do equipamento. Isso eu devia ter uns 14 anos. E fiz o meu primeiro ensaio fotográfico autoral, que acabou virando uma exposição de fotografia no SESC de São José dos Campos. Foi minha primeira exposição. Eu fotografei um circo, isso com 14, 15 anos de idade. Sem internet, sem escola de fotografia, totalmente autodidata. Então, eu acho que é assim, é uma vocação que eu tinha e que eu consegui desenvolver. Como foi a experiência de realizar a primeira exposição aos 18 anos? Então, foi essa exposição no SESC de São José. Foi muito legal, né? Muito bom, uma estrutura boa, né? O SESC, né, já tinha na época um espaço super bonito e ver as minhas fotos na parede. Eu lembro que eu tive que fazer as ampliações, né? Porque naquela época era papel, né? Fotografia analógica, a gente tinha que ampliar. Então eu já tinha esses recursos também de laboratório em casa, revelei, ampliei. Fiz as moldurinhas de madeira, era uma coisa bastante artesanal e foi muito legal. Essa mesma exposição eu levei alguns anos depois, porque eu já estava entrando na faculdade, para Campinas, na universidade, tinha a reunião da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, sempre tinha lá essas reuniões. E nesse ano, que agora eu não me lembro de cabeça, mas foi nos anos 80, eles montaram um circo para ser o espaço para onde era tipo a assembleia, onde as pessoas faziam as palestras, as reuniões, e o tema da exposição era o circo. Então ela foi feita nas paredes, na lona, né? A montagem ficou muito bonito e também repercutiu bastante. E deu até uma entrada para mim, que eu estava fazendo faculdade de Ciências Sociais, e meus professores ficaram encantados, né? Sociólogos, antropólogos, e deu uma entrada para eu usar a fotografia como uma forma de falar, né, dos trabalhos que eu tinha que prestar conta, né, dos meus estudos de sociologia, antropologia. Então, em vez de escrever, eu fotografava. Então, tudo isso foi me caminhando, né, para decidir virar uma fotógrafa profissional. Qual é a sua formação e suas experiências profissionais antes da fotografia? Minha formação é bem variada. Eu, como falei, estudei na ITEP, né? Fiz curso técnico, porque meu pai também tinha essa coisa, né, de querer que a gente fosse para o lado de engenharia, na área dele, né? Mas eu sempre tinha essa vocação para a arte, né? E queria me envolver mais com esse mundo mais artístico, né? Mas não existia nada, não tinha opção. Inclusive, mulheres, naquela época, não era nem para pensar sobre essas coisas. Mas eu tive a sorte, né, de ter pais com a cabeça mais aberta, né? Então, eu acabei fazendo o curso técnico, e aí sempre teve essa coisa de que eu era uma das poucas mulheres em todos os lugares que eu acabava me metendo. Então, no curso técnico, acho que tinham 2 meninas, uma sala de 40, 50 meninos, né, fazendo curso técnico em mecânica ainda por cima. E eu cheguei a trabalhar, quando eu me formei, fiz um estágio, IAE, agora eu não vou lembrar. Peraí, vou tentar lembrar de novo. Eu lembro que era projetista de ferramentas, num instituto lá do CTA. E aí esse estágio durou aí uns 6 meses, 1 ano, e eu fui para a faculdade. Num primeiro momento eu tentei engenharia, mas eu fiquei assim, até passei, mas eu vi que não era aquilo que eu queria, mudei para ciências sociais, né? Porque aí já foi, pelo menos já
Já fui para a área de humanas e fiz o curso de ciências. Eu sou formada em antropologia na Unicamp, né, em Campinas. E aí, como eu falei, lá eu tive a oportunidade, os professores eram muito flexíveis, né, muito abertos. E aí eu tive a oportunidade de usar a fotografia como instrumento de pesquisa e como forma de apresentar os meus relatórios também. Então, para mim foi um treino bastante interessante, porque já foi me abrindo, né, para um olhar mais social, mais de ambiente. Então, sem fazer a faculdade de jornalismo, eu acabei formando, né, uma mente assim, que já usava a fotografia como de uma forma documental. Quando você decidiu trabalhar com fotografia profissionalmente? O apoio eu tive, né, como você está vendo, meu pai sempre foi uma pessoa que me incentivou, por ser, eu brinco, meu pai trocínio, porque também era difícil adquirir equipamento, era difícil estudar e era difícil uma menina ser incentivada a fazer uma atividade que era considerada masculina, entre aspas, né? Era bem diferente. Mas enfim, meu pai nunca teve esse tipo de preconceito, nem minha mãe, então assim, eu fui aprendendo sozinha. Alguns amigos, eu tinha que ir a São Paulo. Eu lembro de pegar ônibus para ir a São Paulo para comprar revistas de fotografia, para estudar fotografia. E num dado momento, quando eu estava em Campinas, né, eu tive a oportunidade de ir para a Inglaterra e passar 5 anos lá, quando eu terminei a faculdade. E já no avião, indo para Londres, eu decidi que eu ia ser fotógrafa, que era essa a minha oportunidade, né? Que eu ia, a partir daquele momento, eu ia encarar isso como a minha meta, porque estando fora do Brasil, eu ia ter condições de procurar um curso de fotografia, alguma coisa que eu pudesse fazer. E foi também mágico, né? Tem umas coisas que a gente sempre acha que acontecem, assim, curiosamente, eu estava sentada do lado de um rapaz que começou a conversar comigo. E eu me lembro que ele era um inglês, ele abriu um caderninho de centros culturais de Londres e foi me dando toda a orientação de onde que eu poderia, qual daqueles lugares que eu poderia procurar um curso de fotografia. E foi marcando tal. Eu cheguei em Londres, acho que 2, 3 dias depois eu já estava com o caderninho na mão, entrando no metrô, sem nenhuma noção. Saí lá num subúrbio de Londres, num lugar até um pouco esquisito, assim, com as minhas fotografias do circo. Eu levei um portfólio com as fotografias do circo da exposição da SBPC. Isso aí eu já estou com 24, 25 anos, já tinha terminado a faculdade. E quando eu mostrei as fotos para o coordenador desse centro cultural, que era um centro cultural, assim, tipo uma coisa, um projeto social, né, porque era de graça, não tinha bolsa, não tinha nada, né? O rapaz olhou e ele achou que o meu nível era muito alto para aquele lugar, que eu estava muito avançada. E me indicou outro lugar, que já era uma escola de arte, que já era uma escola no centro de Londres, que já era um ambiente mais, uma escola, universidade de fotografia, né? Mas eu também cheguei lá, assim, sem nenhuma noção de que, né? E fui atendida por uma pessoa que ficou completamente encantada com o meu trabalho, pelo diretor, né, do departamento. Ele, por acaso, tinha tido uma aluna brasileira 1 ano antes, e ele tinha uma afeição, assim, pelo nosso jeito de ser, achava que a gente, né, tinha alguma coisa a mais no lidar com as pessoas. Ele viu as fotografias e também viu isso nas fotografias, um trabalho mais humanista, né? E imediatamente me deu uma bolsa. Então eu passei a fazer um curso que não era bem um curso, na verdade eu tinha acesso a todos os equipamentos, a todos os materiais, a todas as aulas, eu era uma aluna livre. Podia fazer durante 1 ano, eu fiquei lá nessa escola. E aí a mágica continua acontecendo. Como você se capacitou na área da fotografia? Então, aí durante esse processo foi bastante intenso, né? Imagina, eu depois de quase
porque eu comecei com 8 anos de idade, né? A minha paixão, né? Então, com quase 25 anos, sei lá, 15 anos depois, eu estava muito faminta, né? Tudo que colocavam na minha mão, câmera, luz, estúdio, tudo disponível, eu não parava um minuto. Então, eu ia para a rua fotografar. E na Inglaterra, muito frio, né? Muito frio. A gente não está habituado em Londres, né? Tinha uns museus lá, gigantes, e era de graça. Então, eu entrava nesses museus, porque tinha aquecimento, e eu fiz um ensaio fotográfico. Tinha um museu de história natural, eu comecei a fotografar. Do mesmo jeito que eu fotografei o circo, de uma forma totalmente autoral, eu fiz um ensaio fotográfico sobre esse museu e ganhei um prêmio de fotografia em Londres, com 6 meses que eu estava em Londres, um prêmio da Prefeitura de Londres. Tirei um primeiro lugar num concurso do South Bank, e o que me deu uma verba, né, razoável para eu comprar minha primeira câmera fotográfica de verdade. Assim, comprei uma Nikon HP, que era uma câmera top, e aí eu fiquei empoderada, né? Eu falei, bom, agora eu sou fotógrafa, né? Vou ser fotógrafa mesmo, né? É isso que eu vou fazer. Vale dizer que no meio, entre uma coisa e outra, eu estava fazendo aqueles trabalhos alternativos, né, que todo brasileiro que vai para a Europa se submete, né? Trabalhava em restaurante, trabalhava em supermercado, tudo, e cada minuto eu pensava, porque naquela época era rolinho de filme, né, que a gente tinha que comprar, quantos filmes eu podia comprar com cada hora de trabalho que eu estava fazendo na Inglaterra. E aí, a partir desse momento, quando eu ganhei esse prêmio, eu fiquei um pouco autônoma, né? Consegui ter um dinheirinho para ficar um tempo só fotografando. E fui construindo um portfólio. Óbvio que também com o prêmio, esse diretor do departamento, porque foi uma surpresa, né, para todo mundo, né? Me indicou para trabalhar como assistente de estúdio de uma fotógrafa que também tinha sido aluna dessa escola de fotografia, a Jill Furmanovski, que era uma fotógrafa de banda, de rock, bastante renomada em Londres, trabalhava com revistas importantes, e eu virei assistente dela. Então, eu fiquei quase 2 anos com ela, trabalhando no laboratório, e aí aprendi muito, porque é assim que a gente aprendia naquela época, trabalhando para um fotógrafo, né? E iluminação, estúdio, como se posicionar também no mercado, todas essas questões profissionais. Durante esse período, ela também me emprestava, assim, os fotógrafos sempre são muito generosos, né, com seus alunos, com seus assistentes. Então, ela me emprestava equipamento, me emprestava estúdio, né, e eu fui montando um portfólio. E fiz um portfólio bom, além do prêmio, né, que eu já tinha ganho, e surgiu a oportunidade de fazer uma pós-graduação em fotografia no Royal College of Arts de Londres, que era uma faculdade, uma universidade muito exigente, a seleção era muito grande, né? Assim, na época eu me lembro que eram 10 vagas para 10 mil candidatos, né? E eu fui selecionada, mas eu não tinha como pagar o custo. Era um custo muito alto, especialmente para estrangeiros, né? Era além do custo cobrado para os ingleses, o custo para estrangeiros. E eu fiquei completamente atônita, que eu não ia conseguir fazer aquele curso depois de tanto sacrifício, né, de tanto esforço. Até que no dia, né, na véspera do encerramento das inscrições, um amigo inglês falou, mas por que você não pede uma bolsa para eles? Aí eu fiquei assim, como assim? Ah, eles podem querer te dar uma bolsa. E aí eu falei, ele falou assim, você já perdeu tudo mesmo, então não custa nada ir lá pedir, né, a bolsa, né? E aí eu fui. Fiz uma reunião com o John Hatchcoll, que é uma referência na fotografia, na literatura de fotografia, né? Que era o diretor do departamento. E apresentei o portfólio, conversei e ele me deu a bolsa. Então foi assim, foi mágico, né? Acabei fazendo a pós-graduação no Royal College
com um compromisso de continuar pedindo uma bolsa para o CNPq, que eu fui agraciada com essa bolsa um ano depois. Então, o primeiro ano eu ganhei a bolsa do Royal College e o segundo ano foi com uma bolsa do CNPq, que aí também já era demais, né? Eu já tinha conseguido passar na seleção, já tinha conseguido a bolsa, e o CNPq acabou me dando a bolsa para finalizar o curso. Por que você escolheu se dedicar à fotografia sobre natureza e cultura do Brasil? Aí quando eu passei 5 anos na Inglaterra, né? E eu praticamente estava já decidida a morar lá e virei inglesa, digamos assim, né? Já tinha me adaptado lá, tinha ganhado prêmios de fotografia, já estava trabalhando em algumas revistas, estava namorando. Enfim, eu resolvi vir passar uns meses no Brasil, antes de definir essa mudança, né? E aí é aquela coisa que acontece com os gringos, porque eu tinha ficado uns 5 anos sem vir para o Brasil. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu fiquei em estado de choque, assim. É muito diferente, tudo é muito diferente. A luz, o sol, o calor, a cor, assim, aquilo me pegou de um jeito que eu fiquei completamente sem saber o que eu estava fazendo em Londres. Por que eu não tinha voltado para o Brasil? E aí me deu um questionamento assim, muito forte. Tanto é que a primeira coisa que eu fiz, quando eu estava no Rio, eu não sei se vocês conhecem o Rio de Janeiro, eu fui subir a Pedra Bonita. E aí eu tomei a decisão, eu falei, nossa, eu fui ver aquela vista maravilhosa, fiz uma trilha dentro da cidade, uma floresta, uma exuberância, que a gente quando está fora, a gente valoriza muito mais. Eu fiquei completamente em êxtase. Tanto é que, sei lá, 20 anos depois eu fui fundar uma empresa de ecoturismo, tendo que ter passado primeiro pelo período, né, de fotojornalismo. Mas eu meio que tomei a decisão que eu ia ficar, eu não ia voltar mais para a Inglaterra e que eu ia tentar trabalhar no Brasil como fotógrafa, né? Foi um processo muito complexo, porque a gente sabe, né? Tem todas as questões de trabalho, questões financeiras, questões de sobrevivência, né? Mas eu, olhando em retrospecto agora, eu não me arrependo de nada, assim, porque foi maravilhoso viver esse período, né, de contato com a natureza. O Rio de Janeiro é um lugar muito intenso, né? Você tem a mata, você tem o mar, né? Você tem as montanhas, você tem as pessoas, está tudo ali, está tudo fervendo ali, então não tinha como fazer outra coisa. Eu tinha uma infância que eu também cresci, né, no meio do mato, no mar, então voltou tudo e eu pude aplicar essas minhas habilidades dentro da minha profissão. Como foi a sua experiência com fotojornalismo? Eu cheguei no Rio, né, de novo, né, vindo assim de uma experiência intensa na Inglaterra, tinha que trabalhar, né, tinha que me sustentar, já era uma outra época também, né, e não tinha assim as mesmas. Eu estava habituada a um tipo de trabalho na Inglaterra que não existia o paralelo no Brasil ainda, né? Eu era autônoma na Inglaterra, era freelance, eu propunha matérias, as revistas compravam as ideias e eu fazia os trabalhos e depois vendia. Aqui eu tinha que me tornar empregado. Não tinha como eu sobreviver como autônoma naquela época, né? Freelancer que a gente fala, né? Então eu fui buscar trabalho nas empresas que tinham no Rio de Janeiro, de fotojornalismo, que aí na época tinha o JB, Jornal do Brasil, o jornal O Globo, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e tal. Por coincidência, fui com o meu portfólio, é o mesmo processo sempre. Fiz a entrevista e o editor de fotografia do Globo ficou fascinado com o meu trabalho e foi uma coisa assim, imediata. Que também é uma coisa que as pessoas às vezes perguntam, mas quem que te indicou? Não teve nada disso, na verdade foi o meu trabalho mesmo. Tinham pouquíssimas mulheres na equipe,
Na época já tinha, assim, sei lá, nos anos 80, eram 50 fotógrafos, 3 mulheres, o resto todos homens, né? Então era um trabalho que não era muito visto como um trabalho para mulher. Então era difícil a gente conseguir entrar também por esse lado, né? Mas eu fui lá e fiquei quase 10 anos no Globo como fotojornalista. Eu agradeço a Aníbal Filó, que era o editor de fotografia na época, que teve essa visão, assim, uma visão mais ampla, né, de enxergar no meu trabalho, que era um trabalho totalmente autoral, né, uma possibilidade de eu trabalhar sem ter, inclusive na época não era exigido que você tivesse formação como como em jornalismo, né? Agora já é uma exigência, mas pelo portfólio ele me deu a oportunidade. E lá fiquei 10 anos. Quais foram suas principais conquistas em fotografia? Minhas principais conquistas é a minha vida toda, minha autonomia, né? Meu empoderamento. Né? Uma menina do interior, né? Eu me fiz como fotógrafa, né? Não sei se eu teria... Assim, quando eu olho para as mulheres da minha faixa etária, né? Eu vejo que foi mesmo uma conquista. Naquela época eu consegui fazer o que eu gostava e ter esse empoderamento, né? Eu acho que o próprio equipamento dá um pouco isso, né? Eu me sentia mais poderosa, né, com aquele equipamento fotográfico, chegava em qualquer lugar, as pessoas se dirigiam a mim, eu tinha que fotografar, eu tive que me desenvolver como pessoa também, me comunicar melhor. Eu era uma pessoa muito tímida, né? E fui me desenvolvendo como mulher, né? Como adulta, né? Então, assim, a minha maior conquista é a minha própria vida, que foi um barato. Assim, eu realmente amo o que eu faço e super recomendo até hoje para quem quiser. É uma vida maravilhosa, essa vida de fotografia. Te permite, né, viajar, conhecer pessoas, estar em lugares diferentes e mudar de ramo. A cada 10 anos eu fazia uma coisa diferente. Você me pergunta, eu fiz fotojornalismo, fiz foto documental, fotografo família, fotografo natureza. Cada hora eu mudo para que lado que eu aponto o meu equipamento fotográfico. E dou aula de fotografia, agora virei youtuber. Então, assim, é uma dinâmica muito grande. Eu acho, assim, maravilhoso. A minha maior conquista é essa. Mas eu posso falar dos prêmios de fotografia, né, também, que são relevantes, porque eles realmente destacam, né, o nosso trabalho e dão um retorno para a gente em relação a um esforço, né? Na Inglaterra mesmo, eu já saí do meu mestrado com outro primeiro lugar naquele concurso de fotografia de Londres. Então eu ganhei 2 vezes o mesmo prêmio. Foi um ensaio documental que eu fiz sobre mulheres muçulmanas. Isso há 30 anos atrás, que ainda não tinha tanto essa questão, já tinha uma questão do feminismo, mas não tinha tanta questão dos imigrantes, né? Não estava tão em voga como está agora, né? O material ainda é muito atual, que eu fiz há 30 anos atrás, das comunidades muçulmanas dentro da Inglaterra. E aí eu fui premiada, tanto pelo South Bank, né, que era um prêmio da Prefeitura de Londres, como o Sunday Times também, que é um jornal grande, né, de inglês, e um fabricante também de filmes. Então eu ganhei 3 prêmios de fotografia com o mesmo ensaio. Depois teve um prêmio também durante a época do fotojornalismo, quando eu trabalhava no Globo. Eu fazia alguns freelances também já, e eu sugeri uma pauta meio fora do comum, né? De passar um carnaval inteiro fotografando dentro do metrô do Rio de Janeiro. E acabei passando 3, 4 madrugadas viajando de metrô para lá e para cá e fotografei os passageiros fantasiados, indo para o subúrbio e tal, e fiz esse ensaio e ganhei o primeiro lugar num concurso de fotografia de carnaval da Rio Tour, em 97. E depois tive a conquista também de, com toda essa minha formação, né, eu consegui fundar a Trilharte, né, que é a minha empresa de ecoturismo no Rio,
que durante 25 anos eu dei aula de fotografia lá, fiz várias expedições com alunos para vários lugares do Brasil, para fora, né? Já fui para a Patagônia com os alunos também. Então, essas são as minhas conquistas. Agora eu estava nessa fase assim, né, de descanso, e aí voltei para São José dos Campos e estou querendo continuar fotografando, querendo continuar dando aula. Vou ver se eu faço mais uma conquista por aqui. Como funcionam os seus cursos e workshops? Geralmente eu vou para locações, lugares, né, onde eu possa ter cenários maravilhosos para fotografar e tal. Como eu estou chegando em São José dos Campos, eu não conheço ainda o perfil dos alunos, né, que vão surgir aqui. No Rio eu tinha um perfil de alunos bastante eclético, né, mas geralmente mais para fotógrafos amadores avançados, né, não era tanto profissionalizante. Então, assim, eu ainda estou testando o perfil do fotógrafo aqui nesse ambiente de São José, do Vale do Paraíba, né? Mas eu estou oferecendo um curso que é bastante amplo, uma oficina, né? Na verdade, são 5 dias, como fotografar em passeios e viagens. Então, eu vou dar informações técnicas de equipamentos, tipos de equipamento, de iluminação, de horários para fotografar. Tudo que a pessoa precisa se preparar para esse tipo de fotografia, que pode servir tanto para um fotógrafo profissional que está, de repente, numa área de evento, ou numa área que ele queira mudar, né, migrar dessa área para a fotografia de natureza, para a fotografia de paisagens. Então, vou dar o caminho das pedras, né, como fazer essa migração, mas também falar de uma forma mais ampla sobre composição, sobre horários para fotografar, lugares, pesquisa que você tem que fazer prévia, né, para fazer essas viagens, para fazer essa documentação. Então, nesse caso, eu estou fazendo esse formato específico para São José dos Campos. Eu desenhei esse workshop para o público que eu imagino que vai surgir daqui dessa região. Mas, normalmente, eu tenho cursos também de formação, de curso de fotografia básica, né, da formação de equipamento, tudo das escolas de fotografia normal. Existe alguma foto em toda a sua carreira que tenha te marcado mais? Então, eu pensei muito sobre isso e, sim, tem uma foto que é, inclusive, um dos prêmios que eu ganhei na Inglaterra, que é das meninas muçulmanas, né? Que foi um trabalho documental que eu fiz sobre mulheres nessa comunidade, que para mim era muito surpreendente na época, mesmo nos anos 80, 88, né? Eu em Londres, né, encontrar mulheres que praticamente viviam encarceradas, né, dentro de casa, sem poder sair, e quando saíam tinham que se cobrir, né, com um véu, né, e aquilo me chocou. Ao mesmo tempo eu tentei entender, né? Eu passei um mês vivendo na casa dessas famílias, eles foram muito generosos, né, de abrir a intimidade deles para mim. Eu falo deles porque também tinha os homens lá, mas eu praticamente fotografei só as mulheres e em especial as meninas, né, as jovens. E eu tenho uma identificação muito forte com esse trabalho, por me ver assim, como uma jovem que tive que fazer um esforço muito grande para chegar nessa autonomia, né? E eu ainda vejo que as meninas ainda estão passando por isso hoje, né? Quando eu pensei, sei lá, uns 15, 20 anos atrás, que já estava tudo resolvido, que as mulheres, enfim, tinham conseguido chegar, né, num patamar de igualdade, de liberdade, de autonomia. Não, está tudo aí, né? Eu vejo a força, né, do poder das garotas jovens lutando, né, por esse empoderamento, por essa força, mas parece que os temas ainda são os mesmos, que eu tive que brigar sem participar ativamente de um movimento, mas como uma pessoa eu tive que viver isso. E aí tem essa foto dessa menina, que é o prêmio que eu ganhei, que ela está numa janela, vai ter a foto para vocês verem, com um véu. E não só ela está com o véu
ela está trancada dentro de casa com um vidro, através do vidro eu estou fotografando ela, e aquela foto me representa muito essa prisão, né? Essa falta de autonomia que eu vi há 30 anos atrás num país que era a Inglaterra. Eu posso imaginar o que acontece em outros lugares, ainda hoje. Então essa foto me marca, eu fico até emocionada, me marca até hoje. E o Com a Palavra fica por aqui. Acompanhe o programa no nosso canal do YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima. E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.